Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus, certa feita, Ele permitiu pela infinita misericórdia pregar sobre uma unção que Ele derramaria no meio da igreja. Que unção era essa, os irmãos lembram? Era um óleo fresco, mas o que simbolizava esse óleo fresco? A unção do boi selvagem. Quem é que recebeu essa unção do boi selvagem? Foi Moisés. Foi através do ministério de Moisés que começou. E quando Moisés foi para receber essa unção, irmãos, em que lugar ele recebeu essa unção? No monte de quem? De Deus. E o primeiro contato de Moisés no monte de Deus, irmãos, o que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra. Você sabe o que é tirar a sandália dos pés? Redecanta, rabassuricantas. Primeiro tem que descer, nós já aprendemos isso. Segundo, a gente tem que se preparar, porque é o calçado, é uma das armaduras. Nós já falamos da preparação do evangelho da paz. Não tira a mentira, não, para ver se quer dizer que tirou a sandália. E nós sabemos que a sandália também representava naquele momento um que? Enfeite, não um adorno, uma vaidade que não convinha a Deus. Irmãos, não tem jeito, aonde a sarça arde, essa é a voz que purifica através do fogo. Tiremos da nossa vida a mentira e a vaidade. Se quer estar no lugar onde tem a chama de Deus, vai ouvir isso, irmãos, gostando ou não gostando. Essa é a mensagem. Caso contrário, foi para um altar onde o fogo de Deus não desceu. Tem qualquer fogo lá, mas não é o de Deus. Fogo estranho. É essa unção que Ele já veio preparando o caminho e dizendo que Ele ia entregar o que? Nas nossas vidas. É essa que tira a gente da zona de conforto. Por isso que a irmã, quando teve o sonho, ela viu o boi batendo nos bancos, irmãos, e jogando todos os bancos para cima, para arrancar todo mundo da zona do que? De conforto. Por isso o boi dava chifrada, arrancava todos os bancos, todos, sem exceção. Porque Deus vai mexer em tudo aquilo na nossa vida que é engano, que é mentira, e tudo naquilo na nossa vida que está vinculado com a vaidade. E não esqueça, o ramo dela é muito maior do que a gente o quê? Porque a Bíblia diz tudo é vai tudo. Mas qual que é a que não convém a Deus? É a que sufoca a carne. Por isso que Ele está pedindo, eu não quero carne o quê? Sufocada, porque se tiver carne sufocada, aí vem a dissensão dos servos. Existem dois tipos de servo, irmãos. Jesus pode olhar para mim, para você e falar servo bom e fiel, ou Ele pode olhar para mim, para você e chamar de servo mau e infiel. Cada um aqui é um servo. O bom e fiel é filho, o mau e infiel não é filho. E se não é filho de Deus, como ela com muita sabedoria instruiu, é filho de quem, meus amados? É do diabo. Então a gente tem que ter isso na nossa identidade. Ah, pastor, eu não estou conseguindo. Irmão, se humilha. Por isso o autor de Provérbios pediu algo antes que morra, se humilha, fala: Deus, afasta de mim isso, eu careço isso. Deus está tirando a gente da zona de conforto. Ele vem vindo com o teu chifre, batendo em todos os bancos. E aí não é gostoso, irmão, porque é bom ficar ali, quietinho, da moita. É gostoso, não está mexendo comigo. Mas a hora que a unção vem, irmão, mexe na igreja o quê? Inteira. E aonde essa unção tem fogo. Aonde essa unção tem sarça ardendo. E aonde tem fogo também não tem como eu não lembrar do ministério, sabe de quem? De Elias. Então olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículos de número 17 ao 18, diz assim, E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Irmãos, é isso. Aonde tem o ministério que tem fogo, onde tem sarça, todo mundo olha para o pregador e chama ele do quê? Você está me perturbando com essas mensagens. Aí você sabe o que Elias respondeu? Ele disse: Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Irmãos, enquanto a gente tiver Baalins nas nossas vidas, aonde tem a unção do boi selvagem, nós vamos ficar perturbados, nós vamos ficar incomodados. E o propósito de Deus incomodar, irmãos, é para que a gente desfaleça e morra? Não, é para que a gente viva a vida, e a vida que Ele deseja. Irmãos, guarda algo. Deus deixou o quê? Que mandamento é esse que Ele deixou? Presta atenção nisso. Foi o que foi ensinado no último culto, para ser pregado para os gentios.
que está lá em Atos capítulo 21, versículo 25, eu vou abrir de novo recapitulando. Deus não quer que a gente sacrifique aos ídolos, Ele não quer o sangue, Ele não quer o sufocado, Ele não quer a prostituição. Você sabe o que é esses 3 itens aqui, ó? É a parábola do semeador inteirinha. Vocês vão falar, louco? Aí vocês vão falar, como assim, pastor? Me explica esse mistério. A gente aprendeu que o porfiar é como o pecado do quê? De idolatria. O que é o porfiar? É o contender. É a primeira terra, irmãos, que é a terra do caminho, a terra dura, que a semente não que penetra. Quem porfia, quem contende, a terra é dura. O que ele está apresentando é um sacrifício do quê? O sangue é o do sangue inocente. Você sabe o que é isso? É a terra que tem pedra. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os meus profetas. Ou a ordem invertida, que mata e apedreja os meus profetas. Está sujando a mão com sangue o quê? Quando a gente dá liberdade para Barrabás, irmãos, e submete Cristo ao vitupério, e a gente já entendeu que no ministério de Barrabás tinha morte, roubo e destruição. O que a gente está fazendo é sujando as mãos com sangue o quê? Inocente. A terceira terra, ele está dizendo aqui, é o sufocado, caiu no meio dos espinhos, que são as riquezas desse mundo. Sabe o que aquele jovem rico quis apresentar para Deus? Uma carne o quê? E não tem jeito, não vai conseguir. Por isso Deus está requerendo, e guarda algo, irmãos. Aonde tem isso, aonde tem isso, aonde tem isso, você pode olhar, nós temos práticas do quê? De prostituição. Porque se a gente tirar isso, a gente tirar isso, e a gente tirar isso daqui, ó, que é o sacrifício aos ídolos, ao sangue, ao sufocado, ou seja, a minha terra não está dura, a minha terra não tem pedra, a minha terra não tem espinho, eu vou produzir fruto, 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Frutos que glorificam a Deus e não que nos arremete ao quê? Prostituição é muito mais do que cometer um adultério, irmãos, com o nosso cônjuge. Quando eu não entrego o meu corpo como sacrifício vivo e santo a Deus, eu estou praticando o que? Prostituição. Assim como vaidade é muito mais além do que o que? Que enfeitar a carne. O meu culto não é racional e não agrada a Deus. Vocês acham que é gostoso pregar isso, irmãos? Você acha que eu não luto dentro da minha casa? Mas se eu não fizer isso, sobrevém à minha vida esse texto que está em Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam a seus pais aos falsos, irmãos, falsos profetas. Vai deixar todo mundo sentadinho no banco na zona do quê? Agora o profeta que recebeu a unção de Deus, ele vai tirar a gente da zona de conforto, e para servir a Deus do jeito que Ele quer, e não como homem o que? Caso contrário, irmãos, você sabe o que a gente se torna diante da igreja? Esse texto que está em Romanos capítulo 12, versículo 9, o amor seja não fingido. Aí ele diz, olha lá, aborrecei o mal e apegai-vos. Isso está acontecendo dentro da igreja. Não é que é mal aos olhos do pastor, não, meus amados. É o que é mal aos olhos daquilo que está nas escrituras sagradas. Se a gente não aborrecer, através da unção do boi selvagem que ele derramou, saiba de algo, a igreja está se apegando ao que é mal e não àquilo que é bem. Você sabe o que eu estou dizendo? Eu estou te amando? Eu sou fingido. Estou fingindo que não está acontecendo, e isso não é amor. Isso não é amor. Agora, isso não me dá o direito, irmãos, de desprezar as pessoas, porque ainda não conseguiram colocar suas vidas da forma como Deus o quer. Mas também não dá o direito de virem aqui no altar e fazer do quê? Do jeito que quer. É respeitando cada um o seu quê? O seu espaço. Isso é justo, isso é amor. Irmãos, Deus deu aquele sonho para aquela irmã, onde atrás do púlpito que tinha era um espelho. E o que a gente tem que se esforçar com todas as nossas forças é de quando a gente se apresentar, é buscar ser o quê? Um espelho, para a gente poder declarar como o apóstolo Paulo declarou, sede meus imitadores, como eu sou de quem? Você sabe o que ele está dizendo? Eu sou espelho, irmãos, me imita. Mas eu não quero ser igual você não, apóstolo Paulo. Eu quero ser igual o Neymar, igual o Ronaldinho, cortar o cabelinho igual de Cascão, tá imitando a pessoa que nunca vai ser espelho dentro da igreja. Dentro da igreja é imagem e semelhança de quem? De Deus. Deus revelou para a tua serva e ela compartilhou comigo um desejo que Ele quer do sacerdócio, que é passar a mão no martelo, irmãos,
e tirar todo o betume de dentro da igreja. Você sabe o que é um martelo? Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo de número 29. Não é a minha palavra como fogo, a sarça que arde. Olha lá, diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha. Você sabe o que o martelo faz? Ele bate, esmiuçou? Não. O que ele vai fazer de novo? Ele vai bater de novo, esmiuçou? Não. O que ele vai fazer? Vai bater de novo. Irmãos, eu não sei se essa aqui vai ser a última martelada, ou se vai ter mais marteladas. Eu só estou indo de acordo que o Espírito está o quê? Ele vai revelando, levanta o martelo e pimba. Ele revela de novo, levanta o martelo e pimba. Ele revela de novo, levanta o martelo o quê? E pimba. Porque ele quer fundamento de pedra, que é verdade, e acabamento à base de cal, que ele quer que a gente tire toda a vaidade, seja ela voltada à avareza, é tudo aquilo que sufoca a carne. Aí nós vamos apresentar uma edificação que convém a Deus. E diante desse contexto, irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para a igreja. O pastor mexer de novo. Vou mexer, irmãos. Quando tu olha e vê um cabelo branco na sua cabeça, você acha belo ou acha feio? Vamos pegar nós jovens. Nós não, né? Os jovens, porque eu já não estou mais nessa fase. Quando nasce um fiapo, a primeira coisa que a gente faz é ir lá na frente do espelho e fazer o que, irmãos? Por quê? A gente acha belo ou acha feio? Eu corro meter uma tinta porque eu acho belo ou acho feio? Aí eu acho feio. Então vamos ver o que as escrituras dizem. Provérbios capítulo 20, versículo 29 ao 30 diz assim, ó: o ornamento dos jovens é a sua força. O que é o ornamento dos jovens? Não é a aparência, tá? Olha o que ele diz, olha lá. E a beleza dos velhos as cansa. Quando eu digo que é feio, você sabe o que tem na minha vida? Mentira, iniquidade, idolatria. Porque Jesus é o verbo, e ele é o caminho, a verdade e a vida. E todo ponto de vista meu que não está em conformidade com as escrituras sagradas, o que tem na minha vida é o quê? Iniquidade. Irmãos, por que Deus fica batendo? É o versículo de baixo, olha aqui, ó. Os vergões das feridas são purificação do quê? Dos maus, como também as pancadas que penetram o mais íntimo do quê? Do ventre. Sabe onde Deus está batendo? No ventre. Sabe por que ele está batendo no ventre ou não? Porque ele não quer ventre preguiçoso. Irmãos, aonde tem ventre preguiçoso, o que está aparecendo ali é uma besta ruim, que não está se esforçando e tendo bom ânimo. E no final nós já aprendemos que o que tem por detrás é o que? É a mentira. Não sou eu. Irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que o amor se esfriaria por se multiplicar o que? A iniquidade. Se eu digo que é feio, o que tem na minha vida é iniquidade. E aonde tem iniquidade tem idolatria. Então eu vou trazer para vocês aqui, irmãos, vou chamar essa beleza aqui do que convém a quem? A Deus. Vamos olhar o resto de todos os membros do nosso corpo. A nossa língua. O que é que sai da nossa língua? É verdade ou mentira? O enfeite que eu botei lá, eu enfiei um piercing, isso é belo ou isso não é belo? As minhas mãos, quando eu traciono o arado, como é que eu estou tracionando o arado do Senhor? Com verdade ou com mentira? A hora que eu olho para as minhas mãos, eu faço como se fosse para o Senhor? O que tem ali é belo ou é feio? Porque se eu falar que é belo, que é feio, nós vamos mostrar o versículo. Olha para os pés, olha para o rosto, olha para a boca, são todos os membros em todos os contextos. E a palavra de Deus para mim e para você está lá em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que mal chamam e bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce. Você sabe o que sobrevém na nossa vida quando a gente chama de belo aquilo que não tem beleza? Você sabe o que vem na nossa vida, irmãos? Você sabe o que o pastor não quer que sobrevenha às nossas vidas? São os ais de quem? Eu não quero ver ninguém eu não quero ver ninguém gemendo de dor, irmãos, porque está apanhando. Eu quero ver vidas chegando aqui bem-aventuradas, mais que felizes, tendo vida e vida o quê? Em abundância. Esse é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração não é punir ninguém não, irmãos. O desejo do meu coração não é penalizar ninguém. O desejo do meu coração é tirar do coração do homem a mentira e a vaidade. Se eu digo que é feio, que é bonito, eu sou mentiroso. E por detrás disso tem o quê? Vaidade. Essa é a intenção. Irmãos, guarda algo. Se por detrás disso tem iniquidade, olha o que a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Olha o que diz.
Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, olha lá, o Senhor conhece os que são seus, ou seja, eu sou servo bom e fiel e filho de Deus, ou servo mau e infiel? Aí ele diz, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se eu não for para longe disso, irmãos, eu vou usar o nome de Deus o quê? Em vão. Aí ele continua dizendo para mim e para você, olha lá, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Ou seja, o que eu estou fazendo com o templo do Espírito Santo? Eu me torno um vaso de honra ou um vaso de desonra? Aí ele continua, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, olha lá, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você sabe o que Deus quer fazer conosco? Vaso santo, vaso de honra, preparado para fazer todas as coisas que Deus colocar nas nossas. Posso falar, quer ver uma diferença disso? Quando eu não vivo, tem obra que eu não posso pregar. Como é que eu prego se eu não vivo? Aí eu não estou preparado para toda boa obra. Aqui eu posso falar, porque isso não vai me comprometer. Mas aqui eu não posso entrar, porque se eu entrar nesse assunto vai me comprometer. Vocês estão entendendo? Aí vem a direção de Deus, olha o que Ele pede para mim e para você, olha lá, ó. Foge também do que, irmãos? Das paixões da mocidade, tudo coisa que a gente traz a nossa, o que? Mocidade. E ele continua, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Irmãos, quando a gente faz isso, a gente limpou o coração das prostituições que não convém a quem? A Deus. Ou melhor, todas as prostituições não convêm a Deus. Nós vamos apresentar a Ele um coração puro, e a Bíblia vai dizer, bem-aventurados limpos de coração, ou os puros de coração, porque eles verão a quem? A Deus. Irmãos, o propósito de tudo isso é para nós nos apresentarmos como vasos de honra e não como vasos de desonra. E aí eu finalizo com esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 a 8 diz assim, ó: porque vós sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Que mandamento é esse? Não apresenta sacrifício aos ídolos, ao sangue, ao sufocado e à prostituição. Esses são os mandamentos para nós gentios. Aí ele continua, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, olha lá, que vos abstenhais da prostituição. Olha a prostituição que vem mediante as 3 terras. Aí ele continua, olha lá, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e o que? E honra. Quando a gente tira a iniquidade da nossa vida, a gente se aparta das prostituições, se abstém das paixões, nós vamos nos apresentar como vasos santificados e o que? E de honra para o nosso Senhor. E outrora Deus usou em profecia, falou, estou levando um monte para a olaria, porque estou cansado de vaso de desonra, sudecaia, lidecou, manai, decantas. Aí ele continua, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem as concupiscências que foram tratadas aqui hoje. Guarda algo, irmãos, existe 2 tipos de gentio, os que conhecem a Deus e os que não conhecem. Existem 2 tipos. Os que conhecem são os filhos de quem? De Deus, vasos bons e fiéis. Os que não conhecem são os vasos o que? Maus e infiéis, são os servos, gentios. Aí ele continua, olha lá, irmãos, olha o que ele diz agora, ó. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio o que? Algum. Quem que é o meu irmão, irmãos? É aquele que faz a vontade do Pai. Ai de mim e de você, se a gente vê um irmãozinho fazendo a vontade do Pai e nós fazermos o quê? Querer oprimir o quê? E enganar. Porque olha o que ele continua dizendo no texto, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Irmãos, a vingança vem de homem? Ó, da onde vem? E quem que foge da mão de Deus? Quem que foge?
Aí ele continua: como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para santificar. Irmãos, santificação, Deus tem o tempo todo falando: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio do quê? De vós. Mas se não tiver a unção do boi selvagem, como santifica? E como é que vem a maravilha? Não vem. Aí ele continua dizendo, olha lá, ó, é aqui que eu quero que a igreja entende: porque quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Irmão, vocês estão fazendo isso aí, guarda algo, tá? Se o que o seu pastor está pregando está na Bíblia, você não está fazendo para homem, você está fazendo para... E se estiver desprezando, você não está desprezando o homem, você está desprezando a quem? Está desprezando a Deus. E quando eu desprezo a Deus, irmãos, esse é o maior sinal que a gente está fazendo isso aqui, que está em João capítulo 12, versículo 43. Porque amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Você sabe o que é a glória do homem? Às vezes eu me amo mais do que amo a Deus. Estou amando mais a glória do que? Porque quando eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo, eu estou amando mais a glória de Deus do que a minha glória. É isso que Deus está trabalhando nos nossos corações. E o que eu vou fazer com essas palavras, irmãos? Isopo de vinagre? E falar que tudo que está sendo dito é imundície? Vou chamar de vaso sanitário, é isso? Eu vou catar tudo isso, vou jogar no vaso sanitário e dar descarga e não lembro mais disso? Ou, irmãos, por mais que eu estou tomando as minhas pancadas no ventre, eu vou tirar o meu ventre da preguiça e vou me esforçar para começar o que? A praticar. Irmãos, Deus ele vai olhar, ele olha para nós, ele vai ver dois tipos de igreja. Aqui tem o ventre preguiçoso, ele vomita. Mas aqui não tem o ventre preguiçoso que está se esforçando, tentando, buscando. Por mais que tenha ali os seus momentos de alto e baixo, que ainda não chegou na firmeza e na constância que ele requer. Eu digo, essa vara ele limpa, para que ela venha dar mais frutos. Agora, o que a gente escolhe, o que a gente quer ser? Vaso de honra ou vaso de desonra? Assim eu agradeço a minha oportunidade.